uma fofoca por aí, sim, porque o nome disso que está acontecendo é fofoca, de que o presidente Bolsonaro estaria distribuindo muitos cargos para o Centrão, mas a história não é bem assim como a extrema imprensa e os meninos do Bumbum Livre estão contando para você, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eles estão distorcendo os fatos para tentar te fazer de trouxa. Tivemos também uma coletiva muito interessante com o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, esse daí novo mesmo, e ele falou algumas coisas que fizeram aí o pessoal da esquerda e da Isentoleft ficarem dando duplo twist anal, e eu vou comentar todas essas histórias com vocês, mas antes eu já quero pedir, por favor, que vocês deixem o joinha de vocês, comentem aqui embaixo, compartilhem bastante esse vídeo, que é pra gente atingir mais pessoas com essas informações. Não esquece de verificar se ainda está inscrito no canal. Começando por essa história de que Bolsonaro estaria distribuindo muitos cargos para o Centrão. Essa é uma conhecidíssima tática de persuasão e chama-se ganha-ganha. Ou seja, em qualquer uma das respostas que o seu adversário der ou qualquer atitude que ele tomar, ele vai perder e você vai conseguir aí elementos para compor a sua narrativa. Vou explicar melhor como tudo está acontecendo, mostrando os fatos para vocês. Logo que o Bolsonaro assumiu, os meninos aí do Bumbum Livre ficavam enchendo o saco o tempo todo na internet por causa da falta de articulação do presidente. Lembra? Se não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês agora. Aqui a gente está vendo uma matéria que é de março do ano passado, em que o Kim Catacoquinho diz que a articulação do governo é uma catástrofe e culpa o perfil de Bolsonaro. E mais adiante ele diz o seguinte: principalmente por causa do perfil do Bolsonaro de não querer dialogar com o Congresso, de não querer receber parlamentares, de falar para todos os ministros fecharem as portas, de não escutar os projetos, ou seja, de não fazer articulação republicana, criticou o deputado. O governo está tentando transformar a articulação em sinônimo de corrupção, quando, na verdade, é escutar os projetos para eventualmente encaminhar nos estados. Construir pontes, fazer hospitais é legítimo também. Isso não tem nada a ver com corrupção. Então aqui ele está dizendo que o Bolsonaro não recebe os deputados, né, e senadores, o pessoal do Congresso, e esse negócio aqui de construção de hospitais e pontes e tudo mais, ele está se referindo à concessão de emendas parlamentares. O Bumbum Livre também acusa o Bolsonaro de estar liberando emendas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para vocês verem como as coisas mudam. Só que agora a conversa do pessoal aí do movimento Bumbum Livre mudou. O Bolsonaro articula, mas agora o problema é que ele está articulando com as pessoas erradas. Aí, como vocês estão vendo, é um post do movimento Bumbum Livre agora, faz poucos dias, em que ele postou o seguinte: Bolsonaro hoje mentiu descaradamente a seus militantes. Disse que não iria negociar nada depois de negociar tudo, inclusive a indicação de petista para a PGR. Aonde foi mesmo que eu ouvi esse negócio de petista para a PGR? Vem com esse papinho furado, que vergonha. E daí vem aquela lista de traições, né, que tem a origem aqui no pessoal do Bumbum Livre. Aí eles estão inclusive reclamando que liberou emendas parlamentares. E vocês viram no primeiro texto que o Kim estava reclamando que ele não liberava as emendas parlamentares. Conseguiram perceber a estratégia? Se o Bolsonaro não quer fazer determinada negociação porque ele entende que aquilo não é bom para o governo, o pessoal reclama que ele não articula. Se o Bolsonaro recebe A, B ou C para conversar e estudar os projetos, as propostas, aí ele está articulando errado, ele está liberando emendas, pipipi, popopó. De qualquer jeito, prevalece a narrativa aí dos meninos do Bumbum Livre. Agora vamos para a parte das pessoas com quem Bolsonaro está negociando. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse tópico é que, infelizmente, a realidade não é como a gente gostaria que ela fosse. A gente gostaria que Bolsonaro nomeasse somente pessoas do conservadorismo raiz, só conversasse com partidos conservadores, mas depois de décadas de esquerdismo no nosso país, a gente precisa aqui combinar que, né, nenhum partido atende esses requisitos. Então,
o Bolsonaro muitas vezes se vê obrigado a escolher ali o menos pior. Lembram das manifestações do último domingo, dia 19? É essa daí que os meninos do Bumbum Livre citaram no post? Pois então, o Bolsonaro foi até lá, subiu na picape e fez um discurso onde ele dizia que não iria negociar. Mas isso não pode ser levado ao pé da letra. O que ele estava querendo dizer é que ele não vai negociar com esse pessoal que quer porteira fechada, que quer indicar os seus amiguinhos mesmo que eles sejam petistas, ou então que eles não tenham nenhuma qualificação para ocupar o cargo. É desse tipo de negociação e também daquelas que envolvem mala de dinheiro que o Bolsonaro estava falando naquela hora. Agora nós vamos ver como o MBLeft está manipulando os dados para te fazer de trouxa. Aí nós temos uma imagem dos meninos do Bumbum Liberal. Não sei se vocês viram por aí em algum canal no YouTube, talvez tenham visto, mas a origem é aí o MBL, que diz que as raposas vão voltar, Bolsonaro. Que história é essa? E aí eles recortam trechos de uma matéria e olhando assim de fora parece até que o Bolsonaro vai nomear o próprio Kassab, né, o Marcos Pereira. E tem gente ainda que, para manipular ainda mais os fatos, faz videozinho contando o passado dessas pessoas, mas eles esqueceram de falar, né? Pequeno detalhe, que essas pessoas são as responsáveis pelos partidos que foram até lá negociar com o Bolsonaro. Lembra que eu falei? Pois é, não tem nenhum partido conservador. Então a gente tem que fazer o que é possível no momento. Pelo menos o Bolsonaro não tá negociando com os partidos do Foro de São Paulo, o que sim seria muito pior. Aliás, inaceitável. E aqui nós temos a matéria que deu origem a este post. A matéria é da CNN, um veículo muito confiável, mas enfim, lendo a matéria da CNN, se você conseguir interpretar o texto, você vai entender direitinho o que está acontecendo já na manchete. Olha só. Centrão fecha mapa de indicações e nomes passam por crivo anti-PT. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque não é o fato desses presidentes de partido, responsáveis pelos partidos, terem entregue nomes para Bolsonaro que ele vai acatar com uma carta em branco, assim, vai dar uma carta em branco para essas pessoas nomearem. Não, não é isso. Essas pessoas vão ali indicar nomes para ocupar determinados cargos e o Bolsonaro vai mandar a sua equipe verificar muito bem quem são ou não essas pessoas, e aí a gente tem a manipulação que estão fazendo para que você acredite que Bolsonaro é igual a Lula. Só que o Lula não fazia isso, né? Era bem diferente, umas malas de dinheiro, uns paranauê aí. Aí depois, se vocês quiserem ler a matéria na íntegra, é só entrar lá no site da CNN. E aí diz o seguinte, ó, os partidos do Centrão fecharam o desenho dos cargos, a que terão direito no governo, e o Palácio do Planalto faz agora uma pesquisa detalhada sobre os nomes que foram indicados. Aí tem o Progressistas, o PL e o Republicanos, que são dessas pessoas que vocês viram no início. Se eu gosto dessas pessoas, não. Se eu gosto desse tipo de coisa, também não. Mas é assim que se joga o jogo. E no início do ano passado, os meninos do Bumbum Livre estavam reclamando justamente que o Bolsonaro não fazia esse tipo de coisa. Agora vamos para a coletiva com a presença do novo ministro da Saúde. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato do governador do Distrito Federal, lá, o seu Ibanez, que foi um dos primeiros governadores a adotar essas medidas draconianas de restrição de liberdade das pessoas. E olhem como o discurso dele mudou. Estamos reunidos, General Ramos, com todo o setor produtivo do Distrito Federal. Amanhã teremos uma reunião juntamente com o nosso secretário da Casa Civil, que está aqui presente, o Valdetário, no sentido de que sejam trazidas todas as medidas de segurança necessárias para a reabertura do comércio aqui no Distrito Federal. Para a reabertura do comércio aqui no Distrito Federal. Eu acho que nós, governadores, e aí eu não estou falando como coordenador do fórum, mas como governador, temos que nos unir nesse momento. O Brasil está precisando de união, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está. Mas quanto à mudança nesse discurso, hein? Será que essa mudança aí tem a ver com essas reuniões que o Bolsonaro fez com esses partidos que o Bumbum Livre tanto está criticando? Será que essas reuniões estão resultando, assim, numa amaciada no discurso dessa gente?
sei, pode ser. E eu gostei também da alfinetada que ele deu no Joãozinho Tranca-Rua, hein? Essa foi bonita. E depois desse momento nós temos o ministro Ramos dando 300 chibatadas no pessoal da extrema imprensa, olha só. Então não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma pontuação. Nós, do governo do presidente Jair Bolsonaro, respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão indo nas suas casas. Todos sabem que os noticiários entram nos lares brasileiros todos os dias. E os senhores hão de convir que nós temos pessoas que são muito suscetíveis a essas notícias. Com todo respeito, no Jornal da Manhã é caixão, é corpo, na hora do almoço é caixão novamente, é corpo, no Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortes. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje não. Por exemplo, vamos começar a divulgar o número de mortes que os senhores divulgam, mas o número de curados, o ministro vai falar aqui, 50%, 56% foi curado. Eu não tenho visto muito isso na imprensa. Pois sabe que eu não tenho visto isso na imprensa também? Vocês estão vendo aí alguma notícia boa na imprensa? Não, é só desgraça, desgraça. Mas é claro que eles não vão divulgar isso. Se vocês puxarem pela memória, vão lembrar lá na época da eleição ainda que o editor da revista Piauí deu uma declaração aí falando que o pessoal da extrema imprensa iria atuar na linha de tentar prejudicar Bolsonaro fingindo fazer jornalismo. E é exatamente o que eles estão fazendo até hoje. E o pior é que tem muita gente que cai nessa. Outra coisa interessante que a gente precisa destacar aqui é que esse índice de 56% de pessoas curadas são as pessoas que foram até o hospital, ou seja, os piores casos, mais da metade se recupera. Se a gente colocar aí nessa conta as pessoas que se curaram em casa ou aquelas que pegaram e nem apresentaram nenhum sintoma, o índice de cura é muito, muito maior. Mas isso é claro que a extrema imprensa não noticia. Eles dizem que fazem um jornalismo isento, mas mostram apenas um lado da moeda. Se fosse realmente um jornalismo isento, iria mostrar o número de pessoas que perdeu a vida e o número de pessoas que se curou. Mas não, isso não. E para finalizar esse vídeo, vamos ver o novo ministro da Saúde jogando uma pá de cal em cima de toda essa narrativa. Projeções, isso é uma coisa muito complexa. O que acontece? Quando você vê esses números que são colocados aí, todos eles quase sempre são modelos matemáticos que tentam prever coisas que vão acontecer. Se você pegar, por exemplo, o número que veio, que foi o número que mais assustou, que é o do Imperial College, em que eles falavam que 1.150.000 pessoas morreriam no Brasil. Mas com algum tipo de cuidado específico, cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1.150.000 para 44 mil. Então, o que acontece? Quando você tem esses modelos, eles têm que ser mais ou menos padronizados. Porque qual é o problema do modelo? Não é que o modelo não seja metodologicamente correto, mas ele depende das premissas que você coloca nele. Se você botar número errado, o resultado pode sair completamente desbaratado. E você começa a comparar pessoas que fizeram projeções completamente diferentes. E o que é pior, se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. Enquanto garotos youtubers do bumbum liberal continuam aí fazendo seu terrorismo psicológico e alarmando a população com dados retirados diretamente dos seus orifícios rugosos, o presidente Bolsonaro tenta trabalhar com a realidade e dar alguma esperança para a população que
é essa substância que a gente também não pode falar o nome aqui no YouTube, mas que está sendo muito eficiente no tratamento desse mal. Todo mundo sabe que os grandes veículos têm o único objetivo de fazer uma militância socialista, progressista, esquerdista, fingindo fazer jornalismo, porque isso que eles fazem não é jornalismo, nem aqui nem na China. Não, na China é, na verdade. Mas a verdade, meus amigos, a verdade sempre aparece. Estão se multiplicando por aí pela internet muitos vídeos que mostram hospitais e mais hospitais totalmente vazios, assim como também estão se proliferando denúncias de uso indevido das verbas que prefeitos e governadores estão recebendo do governo federal para tratar esta doença, xing-ling, esse negócio aí que a gente não pode dizer o nome, né? E que parece que tá rolando uns contratos meio estranhos, negócio aí que agora o Moro finalmente disse que vai investigar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E mais uma vez, contra tudo e contra todos, o presidente Bolsonaro mostra que tem razão. E é por isso que esse canal aqui continua apoiando o presidente. E você, prefere acreditar em quem? Na extrema imprensa ou no Bolsonaro?